Mais do mesmo, nada de novo. Mais um podcast igual a tantos outros, porque fazer diferente é complicado. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje vamos falar sobre saúde, mais concretamente sobre fisioterapia. A nossa convidada é a fisioterapeuta Diana Francisco, com formação na área respiratória na pediatria, em articulação temporomandibular. Tem ainda formação em pilates e formação desportiva. Neste episódio iremos abordar o que a levou a escolher esta profissão, bem como da importância da fisioterapia no dia-a-dia e nas mais diversas situações e idades. Obrigada, Diana, por teres aceito o meu suborno, para estás aqui hoje. Nada. O teu de nada foi mesmo, estou aqui com esforço. Sim, foi obrigada. Então vamos então às perguntas rápidas. Mar ou montanha? Mar. Viagem de sonho? Muitas. Entre Islândia e Sudeste Asiático. Uma paixão para além da fisioterapia? Viajar. Massagem ou exercício? Adoro receber massagens, mas o exercício é essencial, portanto, exercício. Qual o superpoder que gostarias de ter? Parar o tempo. A melhor invenção de sempre? A fotografia. Acessório indispensável no teu dia-a-dia? Os óculos de sol. Telefonar ou enviar mensagem? Enviar mensagem. Um vício? Chocolate. Um medo? Perder alguém de quem gosto. Um lema? A vida é demasiado curta para não ser vivida. Terminadas as perguntas rápidas, vamos então falar sobre a área da fisioterapia e a minha primeira pergunta é: o que é que te levou a escolher a fisioterapia? Olha, sempre quis estar na área da saúde. Eu queria seguir medicina, mas depois cheguei ali ao 11º ano e percebi que se calhar não ia dar para entrar em medicina, então comecei a ver outras áreas, comecei a ver todas as profissões na área da saúde e o que é que me identificava mais. E fisioterapia foi, se calhar, aquela que eu achei que ia estar mais tempo com a pessoa, ia ver melhor a evolução das pessoas e foi por isso que eu escolhi a fisioterapia. E durante o teu percurso académico já na área da fisioterapia, quando estavas a estudar fisioterapia ou quando estavas a exercer já a profissão, houve algum momento ou algum caso que te tenha, digamos, marcado e reforçado essa tua escolha? Sim, na altura no ZUC, estagiei no Hospital da Universidade e havia 2 ginásios, o de musculoesquelético e o de neurologia. E na altura foi no de neurologia, estava a acompanhar um senhor que tinha tido um AVC. E ele estava mesmo com muita perda de força, estava mesmo, pronto, ou seja, tinha perdido toda a função que ele tinha antes. Era uma pessoa independente e era completamente dependente. E eu acompanhei-o desde o processo, desde que ele chegou, desde que foi internado e até que voltou a andar e isso foi muito gratificante. E depois fiquei muito chateada no fim porque ele teve alta e foi para o Robisco Pais, não é? Não continuou. Continuar a fisioterapia lá e bem, mas Sim. Depois eu fiquei muito chateada porque queria acompanhá-lo até ao fim, mas foi muito giro. A ver aí o processo da evolução. Sim. Né? Vamos já desmistificar uma das coisas sobre a fisioterapia, é que a fisioterapia não atua somente na dor. Aquilo que eu te peço é que expliques o papel da fisioterapia e do fisioterapeuta no trabalho preventivo em relação à dor. Isto é, normalmente as pessoas vão à fisioterapia quando têm dores. Então explica porque é que seria importante não irem só quando têm dores. A fisioterapia não atua apenas na dor, isso é uma verdade, ou seja, nós podemos prevenir que a dor venha e, primeiro que tudo, a fisioterapia atua em diversas áreas, não é só quando dói alguma coisa que a fisioterapia atua, existem diversas áreas, a neurológica, a pediatria. Algumas patologias as pessoas não têm dor e a fisioterapia atua nessas áreas. Mas neste caso, quando falamos prevenir a dor, falamos em fazer uma avaliação às pessoas para identificar os fatores de risco e pode haver alguns desequilíbrios posturais ou alguns desequilíbrios musculares que nós conseguimos avaliar e depois também podemos trabalhar no sentido de anular esses desvios, trabalhar força muscular, mobilidade, para realmente prevenir que venham a haver patologias, lesões, dores que incapacitam a pessoa no dia-a-dia. E quando o utente tem dor crónica devido a alguma doença, como é que a fisioterapia pode ajudar? Neste caso, a fisioterapia, lá está, também pode trabalhar um bocadinho na parte do ganho de mobilidade, no ganho de força muscular. E, nesse caso, pode atuar para reduzir a dor, claro. Trabalhar a mobilidade e a força vai fazer com que a dor diminua, porque a pessoa tem dor persistente, mas a dor não necessita de ser sempre muito grande, não é? Muito pode intensa. ter sempre dor todos os dias, mas hoje pode ser menos intensa, amanhã um bocadinho mais. O nosso objetivo na fisioterapia é que a pessoa consiga fazer todas as suas atividades da vida diária com o mínimo de dor possível,
que nada incapacite, trabalhando todos os exercícios que ela quer fazer e tentando fazer essas atividades na fisioterapia, arranjando ali algumas compensações ou características que podemos trabalhar para que não sinta tanta dor e que não seja nada incapacitante. E como é que pode a fisioterapia ajudar pessoas em diferentes fases da vida, bebés, crianças, adultos e idosos? Tínhamos 2 horas para falar sobre isso. Resumidamente. Sim, como já disse também, a fisioterapia tem diversas áreas. Pronto, na área de bebés e crianças, é a fisioterapia pediátrica, que hoje já se fala bastante e já se vê imensos posts na internet. Podemos trabalhar no atraso do desenvolvimento motor dos bebés, que têm as etapas de desenvolvimento, e podemos trabalhar essa parte. Podemos trabalhar os bebés que já nascem com problemas congénitos, também, doenças neurológicas, problemas respiratórios, todo tipo de infecções respiratórias, essas coisas. Podes trabalhar mais ali nos adolescentes, nas crianças com o crescimento. Há crianças que crescem muito rápido, depois têm alguns desequilíbrios musculares ou algumas escolioses, também podes trabalhar nessa área. Passando a adultos e idosos, não é? Tens ainda outras sub-áreas, digamos assim. Tens a fisioterapia mais da área oncológica, que trabalha quando existe um cancro, na parte de pré-cirurgia ou pós-cirurgia, o exercício durante essa fase, durante o tratamento, para que a pessoa não perca nem mobilidade, que não fique tão cansado. Tens a área neurológica, para quem sofre de demências, de doenças neuromusculares. A musculoesquelética já falámos, a mais conhecida, não é? Quando dói as costas, dói o ombro, Mais dói o joelho. posturas também. Exatamente, podemos fazer correção postural. Na parte dos idosos, podemos falar na prevenção de quedas, que é muito frequente, que há o declínio normal, funcional, não é? Que há uma perda de força com o avançar da idade, e podemos trabalhar para manter ou reduzir o mínimo de força possível, tentar que eles não percam a mobilidade que têm para conseguirem fazer as suas atividades normais da vida diária. Temos também a fisioterapia pélvica, que já me ia esquecendo, que é muito importante. Sim, ultimamente tem-se falado bastante. Sim, exatamente, que atua muito na gravidez, durante a gravidez, no pós-parto, mas também nas disfunções sexuais. Infecções urinárias. Exatamente, doenças do aparelho urinário, sim, tudo isso. E a nível das tuas áreas de formação, que são muito complementares, como Pilates, este nome muito complicado de dizer, que é articulação temporomandibular, já de explicar mais à frente o que é, fisioterapia respiratória pediátrica e desportiva. Porquê é que tu escolheste estas áreas de formação e como é que estas áreas se cruzam na sua prática? Então, eu trabalho em contexto privado, ou seja, trabalho num gabinete, chegam-me todo tipo de pessoas com diversas patologias ou até para prevenção também, que já começa a aparecer mais. O Pilates, se calhar até é o mais fácil as pessoas chegarem a nós para fazer Pilates como prevenção, para trabalhar força muscular, mobilidade, para sentirem mais energia no dia-a-dia, menos dores, aquelas dores de estar muito tempo sentado, esse tipo de coisas. Pronto, na altura tirei Pilates porque achava que era um bom complemento à minha formação. Na minha universidade não dávamos Pilates. Falávamos de RPG, que é Reeducação Postural Global, que é outra forma de trabalhar a postura, mas de Pilates não. Então eu fui tirar a formação nesse sentido, para complementar um bocadinho, ter ali outra base de exercício para sustentar a minha profissão. Depois falaste da disfunção da ATM. Sim. Também foi um bocadinho por aí, no sentido em que na minha formação não havia muitas bases. Falámos mais da articulação, não trabalhámos muitas técnicas nem nada, e eu ao longo do tempo fui percebendo que tinha aí uma falha. Ou seja, percebia que a articulação temporomandibular estava ali a influenciar, às vezes, na dor cervical ou na postura da pessoa, e achava que não tinha ferramentas para lidar com aquela situação, então decidi tirar a formação. A parte do desporto, eu durante 4 anos acompanhei várias equipas de futebol, mais do futebol feminino, em diferentes escalões, e fui tirando algumas formações também para me ajudar, para ter melhor raciocínio clínico. Isso ajudou-me bastante também hoje em dia, porque também chega muita gente com problemas que acontecem no desporto, vários atletas, e ajuda-me imenso. E a outra que tu referiste foi fisioterapia respiratória pediátrica, que já falaste um bocadinho. Sim, já falei um bocadinho, mas pronto, porque eu gosto muito da área da pediatria,
sempre gostei muito de trabalhar com crianças e também fiz um estágio nessa área no último ano da universidade. E então fui tirar para também relembrar alguns conceitos e conhecer algumas evidências novas. Então, e quais é que são os principais indicadores clínicos que justificam o encaminhamento de uma criança para a fisioterapia respiratória? É assim, o que aparece mais na fisioterapia respiratória são infecções respiratórias agudas, umas constipações, tosse produtiva com secreções, que se o bebê ou a criança tiver com muitos ruídos respiratórios, ou pieira, ou roncos, ou se evidenciar sinais de dificuldade respiratória, por exemplo, o adejo nasal, que não sei se sabes o que é, Não mas faço ideia. Há pessoas que conseguem fazer, mas eu não consigo, que é mexer as narinas, sabes? Ok. Ok, pronto. Há Que muitos grande bebés. habilidade, que grande habilidade. Neste caso não é uma habilidade, mas há bebés que quando estão em dificuldade respiratória que fazem, é como se estivessem a usar outros músculos, estão em esforço respiratório, Ok. ou seja, usam outros músculos para aumentar a quantidade de oxigênio que estão, Para entrar. a consumir, sim. Mas são esses sinais, ou então também, às vezes, alteração do sono, falta de apetite, associada a febre, e isso já é um indicador de infecção respiratória. Depois voltamos ali. A nível de doenças respiratórias e também intervém. Sim, asma, bronquiolite, sim. Ok. E há bocadinho falávamos da disfunção de articulação temporomandibular. Sim. Isto em sigla é ATM. Certo. Que na minha opinião é pouco falada. Explica-nos que sinais também e sintomas é que devem levar alguém a procurar ajuda. É pouco falado, mas há muita gente que sofre, por exemplo, de bruxismo. Não sei se já ouviste falar deste termo, mas o bruxismo é o quê? Não tem nada a ver com bruxa, calculo. Não tem nada a ver com bruxas, não é fazer macumbas, nem nada disso. Exatamente. Pronto, mas o bruxismo é o ranger os dentes. Ok. Há pessoas durante a noite, principalmente, sim. que cerram os dentes e como se que deslizam o maxilar para a frente e para trás, um ranger. Pronto, isso depois vai provocar muita tensão a nível muscular, depois também pode provocar algum desgaste dentário, depois aí os dentistas também conseguem avaliar e diagnosticar esse tipo de patologia. Durante o dia, há pessoas também que cerram os dentes, ou seja, eu faço isso, já não faço tanto porque já tenho uma certa consciência que o estou a fazer. Sim, mas eu percebi que o fazia há algum tempo, depois fui falar com a minha dentista, a dizer, olha, então, se calhar eu faço isto, eu tirei a formação e se calhar comecei a perceber que eu tenho esses sintomas, pronto, e foi um bocadinho também por aí. Pronto, ou seja, as pessoas estão demasiado concentradas e cerram os dentes é um reflexo, pronto, e o cerrar os dentes depois faz com que os teus músculos fiquem também mais tensos. E depois isso influencia outras coisas. Há pessoas que se queixam muito de dor ao mastigar, de cansaço a falar. Há pessoas que ficam mesmo cansadas, sentem cansaço nos músculos. É estranho, mas acontece. O trincar coisas, por exemplo, comer uma maçã é super difícil para quem tem essas disfunções. Abrir e fechar a boca, há pessoas que sentem os talos ou o desvio ou a boca a ir mais para um lado do que para o outro, pronto, e é nesse tipo de intervenção, nesse tipo de situações que intervimos. E intervém com exercícios? Com exercícios, com um bocadinho de consciência corporal, perceber, no meu caso lá está, eu consegui perceber que o fazia e então punha post-its e notas na mão para não cerrar os dentes, para começar a perceber que o fazia. Alterações posturais, ou seja, se trabalharmos força muscular também na cervical, postura altera, ok? E depois exercícios mesmo de fortalecimento muscular também desta zona ou relaxamento, consoante o que seja necessário, depende das disfunções. E qual é que é a lesão mais comum que costumas ver? A lombalgia. Provavelmente dores na região lombar, ou porque fizeram um esforço e sentiram dor, ou já andavam com dor há imenso tempo, mas depois fizeram um esforço e piorou. Pronto, se calhar lombalgia. Inicialmente, quando disseste isso, pensei em duas. Era essa ou tendinopatia, que é o que se diz tendinite do ombro ou tendinite do joelho. Pronto, tenho se calhar 50-50 destas coisas. Casos. Sim, mas o mais comum, lombalgia, sim. E como é que, por exemplo, poderia ser evitada no caso da lombalgia? Muitas das lombalgias que eu tenho ou que eu trato poderiam ter sido evitadas se as pessoas fizessem exercício. Porque muitas das vezes há ali desequilíbrios musculares ou então a pessoa tem muito pouca mobilidade e se houvesse algum trabalho físico?
Sim, não haveria tantas lesões, nem tantos bloqueios, como as pessoas dizem. Ai, estava assim e depois isto bloqueou tudo. Pronto, e se houvesse esse tipo de trabalho, que em Portugal não é assim muito fazível, não é? As pessoas não são muito dadas ao exercício. É o exercício físico. Mas haveria melhores resultados, sim. E falando em conselhos comuns de postura, que conselho podes dar para evitar o chamado pescoço de texto, que é a má postura ao telemóvel? Que conselhos podes dar para evitar, lá está, essas dores do pescoço de texto? Primeiro, não estar tanto tempo ao telemóvel. Acho que é o meu conselho. O melhor conselho, não é? Sim. Não devemos não devemos manter a postura durante muito tempo. Que é o a pescoço mesma postura, curvado. Aquela postura de Pescoço olhar para curvado, baixo, sim. o telemóvel aqui, não é? Isto causa imenso stress cá em cima. É como se estivesses a aumentar a carga da tua cabeça na tua cervical. Então, o que é que posso aconselhar? Tentar fazer umas pausas, ou seja, precisas estar a trabalhar no computador ou no telemóvel, deves fazer pausa, deves alterar a posição, ou seja, subir o telemóvel ou o computador, caso trabalhes num computador portátil, normalmente podes pôr sempre alguma coisa por baixo, ou do ecrã, para conseguires olhar diretamente em linha reta, digamos assim, para o monitor. Porque realmente estares a olhar para baixo, depois vai aumentar ainda esta curvatura que uma pessoa já tem tendência a ter, não é? E para além disso, destas mudanças ergonómicas todas, podes fazer alongamentos, fazer prevenção com exercício, correção postural, podes fazer pilates, yoga, RPG, caso já tenham esse tipo de formação, digamos assim, não é? Porque já é ali um desequilíbrio muscular, podes fazer correção postural e ajuda imenso. E alongamentos, pronto. Quando tentam fazer as pausas, eu acho que as pessoas devem tentar sempre rodar um bocadinho o pescoço, levantar, mexer um bocadinho, e isso ajuda imenso a não haver esse tipo de posturas mantidas. E como é que lidas com a gestão de expectativas dos pacientes, ou a falta dela, na recuperação de uma lesão? Sim, porque há aqueles que podem ter muita expectativa de melhorar e há aqueles que podem não ter nenhuma expectativa. Certo. Isso é um bocadinho complicado. Essa pergunta é um bocadinho assim complexa, porque depois depende muito também da pessoa que tens à frente. Eu tento sempre ser o mais sincera possível. Ou seja, se eu não sei quando é que a pessoa vai recuperar, eu não vou dizer, não vai recuperar, para a semana está boa. Nunca digo isso. Porque cada caso é um caso. A verdade é esta, e eu até posso estar a fazer o mesmo tratamento, a pessoa tem os mesmos sintomas que a outra, estou a aplicar o mesmo tratamento e pode durar tempos diferentes. E pronto, não gosto de também mentir às pessoas, não é? Entre aspas, porque não estou a mentir, mas é o que é. Sim, porque eles podem surgir. Não gosto de criar falsas expectativas, porque depois é pior, porque depois a pessoa fica com uma descrença na fisioterapia. Depois vou provocar esse tipo de descrença e eu não quero. Depois as pessoas vão andar aí a dizer que a fisioterapia não faz nada. E não é verdade. Pronto. Então eu basicamente sou sincera, tento explicar que temos que ver a evolução das coisas. Vamos sempre fazer de acordo com o caso, com a evolução do caso e realmente ver. Pronto. É isto, basicamente é isto que eu digo às pessoas. Claro que há pessoas que se calhar são um bocadinho mais velhas que já vêm a dizer, isto é só para manutenção, a idade já não perdoa. E não é bem assim, às vezes há questões que até com 3 sessões ou 4 e está resolvido, e adaptação. Mas depois também tem a ver muito com o compromisso que a pessoa tem contigo. Se o fisioterapeuta diz, leve estes exercícios para casa, tem que fazer estes exercícios todos os dias e vai melhorar. Se a pessoa não faz nada, chega cá na outra sessão e diz assim, e nós perguntamos, normalmente é sempre assim, então, fez exercícios em casa? E a pessoa diz, tive tanta coisa para fazer, não fiz nada. E eu penso, há tanta coisa para fazer, devia de ser o descanso, não é? Ou o descanso ou os exercícios. Ou os exercícios, porque há situações que até nem é descanso que é recomendado. Deve-se fazer outro tipo de exercícios. Pronto. Mas isto é assim um bocadinho ambíguo. Se pudesse mudar algo na forma como a fisioterapia é vista ou praticada hoje em dia, o que é que seria? Várias coisas. Mas pronto, se calhar assim no geral podemos falar da fisioterapia que é aplicada nos sítios com acordos com seguros ou no Sistema Nacional de Saúde. Um bocadinho a despachar, digamos assim. A fisioterapia nesses sítios não é por falta de profissionalismo dos fisioterapeutas. É por falta de tempo e muita gente. É por falta de tempo, de meios, Sim, para não colocar em xeque.
Sim, aquilo é. Eu já trabalhei num sítio com acordo com o Sistema Nacional de Saúde e para os fisioterapeutas é um bocadinho revoltante, no sentido em que às vezes queremos fazer mais, mas não conseguimos. Exato. E foi o meu primeiro ano a trabalhar e eu havia dias que chegava a casa e dizia, mas o que é que eu vim fazer para este curso? Eu não estou a fazer nada daquilo que eu pensava que vinha fazer, não é? Porque também acabas o curso e pensas que vais mudar o mundo. E não é bem assim. Porque depois lá está, estes entraves, que depois é a realidade. Exato. E depois tens que lidar com ela. Mas mudava um bocadinho essa perspectiva. Porque, claro, temos que ganhar todo o dinheiro e tal. Mas sim, é um sistema que está muito minutos não é suficiente Sim. para conseguires acompanhar a pessoa. E para além disso, tens a prescrição médica, tens que seguir a prescrição, mas a pessoa que te chega na primeira sessão não é igual à pessoa que está na 12ª sessão. Tem que haver uma adaptação do tratamento consoante a progressão da pessoa. Pronto, e acho que isso era o que eu mudava. E há algum aspecto da fisioterapia que consideres demasiado subestimado ou pouco valorizado pelas pessoas em geral? O exercício terapêutico. Porque o exercício está muito associado a correr, a fazer musculação no ginásio, mas o exercício também trata. Em muitos casos, o exercício adaptado, naquele caso em si, pode contribuir para deixar de haver dor ou a deixar de haver aquele desequilíbrio que havia. E o exercício hoje em dia, pronto, ainda há aquela maior parte das pessoas que querem ir à fisioterapia, e tal, uma massagem e tal, e isto está bom. E não é bem assim, Exato. Porque se calhar se formos fazer aqueles exercícios, aqueles exercícios de mobilidade ou de força, dependendo dos casos, vai haver uma melhoria muito significativa. Sim, vai ajudar se calhar muito mais do que fazer a dita massagem. O que não quer dizer que não seja importante em alguns Exato. casos, mas pronto, eu acho que é a parte mais subvalorizada. E qual é que foi a maior barbaridade que já ouviste sobre a fisioterapia e porquê é que foi chamar-vos de massagistas? A maior barbaridade que eu já ouvi foi um médico a dizer que a fisioterapia não fazia nada. Boa. E pronto, foi muito complicado para mim digerir aquilo. E foi assim uma conversação um bocadinho mais áspera, porque não faz sentido. Provavelmente é daqueles médicos que acha que tudo se resolve com medicação. Sim, ou a cirurgia. Ou a cirurgia, exato. Pronto, e isso a fisioterapia não faz nada. Mas lá está, tem vocês que ser também operado. atuam no pós-cirurgia, de uma operação de um joelho. Sim. É assim, chegam-me alguns casos de pós-cirúrgicos, por exemplo, a anca, prótese da anca ou a prótese do joelho, em que o próprio ortopedista disse, não precisa de fazer fisioterapia, isso agora vai mexendo e isso vai ganhando força e faz a sua vida. E não é bem assim que funciona, porque se a pessoa for acompanhada logo desde o início, consegue recuperar muito mais rapidamente e provavelmente prevenir muitas outras dores que depois vão estar associadas à compensação de ter ali uma dor. Pronto. Mas isto ainda andamos a lutar, não é? Está melhor, não está perfeito, mas andamos a lutar. E eu dizia que a maior barbaridade que já ouviste é continuarem-vos a chamar de massagistas. Sim. Isso também, continua, também né? acontece. Já não é tão comum, porque lá está, também as redes sociais ajudam muito nessa parte e a Ordem dos Fisioterapeutas também tem sido agora um bocadinho mais ativa nessa parte, mas ainda acontece muito. Acontece muito estar no gabinete e estar a ligarem a uma senhora e a senhora, estou aqui na massagem, e eu, não é na massagem, minha senhora, você não está na massagem. Pronto. Acontece muito e depois é uma revolta interior, não é? Mas não podemos assim abordar a pessoa com muitas armas. Tem que ser devagarinho para moldar e educar. Pronto, eu tento sempre educar, sim, com calma. Mas não é fixe ouvir isso, que sou massagista. E queres explicar qual é que é a diferença entre um massagista e um fisioterapeuta em termos, lá está, de formação, de diagnóstico e âmbito de atuação, para clarificar melhor as pessoas? Sim, claro. Um massagista tira um curso de massagem, podem tirar cursos de massagem e relaxamento, até podem tirar cursos para ajudar a relaxar os atletas e está tudo bem. E é o trabalho deles e fazem bem. O fisioterapeuta tem que tirar uma licenciatura, que só precisa, logo são 4 anos. Temos que estar sempre a ser ativos na nossa formação,
Ou seja, nós somos formados para saber diagnosticar, avaliar as lesões, lá está aquilo que falámos, a postura, tudo, e tentar prevenir também e tratar as lesões. No massagista, neste caso, ok, a pessoa pode ter uma dor, vai ao massagista, relaxa, mas não vai tratar. E aí está uma grande diferença, porque nós conseguimos chegar à causa do problema e conseguimos tratar a causa. E o massagista não, o massagista, pronto, vai aliviar e pronto, está a fazer o trabalho dele. E que conselho é que podes dar a quem está a considerar seguir a área da fisioterapia? Não desistir, calculo. Não desistir. Não emigrar, por favor, que há falta de fisioterapeutas em Portugal, e invistam na área preferencial, porque estamos a caminhar para uma época em que há mais a especialização dos profissionais. E isso é bom, ou seja, focamos-nos mais ali, somos mais especializados. E está a ir um bocadinho por aí. Eu acho que as pessoas devem, durante o curso, experimentar as várias áreas e perceberem realmente o que é que gostam mais e tentar ir por aí, no sentido de, ok, vou por aqui, vou-me especializar, tirar uma pós-graduação, uma especialização nesta área, porque acho que ajuda muito a seguir e a gostarmos daquilo que fazemos. E qual é que é a habilidade não técnica, um soft skill, que consideras mais importante para um fisioterapeuta? O ouvir. Acho que é mesmo muito importante o ouvir, porque às vezes nós até fazemos umas perguntas na avaliação, ou como é que está, como é que não está, doeu ou não doeu, e a pessoa às vezes responde assim uma resposta rápida. E depois é que vai dizer, cá e tal, mas olha, no outro dia afinal não me doeu. Ou no outro... E depois, durante uma conversa, é que tu vais percebendo, ok, realmente a fazer isto ainda dói. E depois vais construir um bocadinho como é que a pessoa está. Porque às vezes no início a pessoa chega, conta-te aquilo que ela já tinha planeado dizer, mais ou menos, não é? Tu quando vais ao médico também chegas lá e dizes, eu tenho que me lembrar que isto dói. Exato. Tenho que me lembrar aí de como é que foi, como é que não foi. E depois às vezes vais ouvindo, vais tentando perceber e ter atenção ao que é que a pessoa te diz e depois, então mas está-me a dizer que é assim, então mas no outro dia disse que era assim, então já não dói. Estás a ver? Pronto, Exato. às vezes a pessoa diz, isto está igual. Depois tudo durante as conversas é que vais percebendo se calhar não está assim tão igual, ou se calhar não gosta tanto. Pronto, é ouvir e ver também, conseguir avaliar é muita observação. Se a fisioterapia é a tua paixão, o que é que te ajuda a manter essa paixão acesa no teu dia-a-dia? Isto porque às vezes pode ser desmotivante, não é? É assim, eu acho que é o lidar com as pessoas. O ver as pessoas, há situações que, claro, custa mais, porque parece que o caso está estagnado ou não evolui como queres e às vezes é frustrante porque estás a dar o teu melhor e depois não percebes o porquê, mas no fundo, depois, no fim do dia, houve aquele caso que até a pessoa chega e diz, estou super bem, ou e está muito melhor e já consegui fazer isto. E isso é muito bom, ouvir essas coisas, ouvir que a pessoa conseguiu fazer algo que não conseguia é muito bom. Significa que o teu trabalho fez sentido. Pronto, e é isso que me mantém ainda na luta. A fisioterapia, enquanto profissão, mudou a tua forma de ver ou lidar de maneira diferente com situações de vida ou ensinou-te algo sobre ti? Sim, ensinou-me que temos que aproveitar um bocadinho a vida porque não sabemos bem o que é que vai acontecer. Ou seja, quem trabalha na área da saúde acaba por ver muita coisa, acaba por ver pessoas que ontem eram 100% saudáveis e hoje não são e mudaram de vida completamente por causa disso. E acho que isso, aos nossos olhos, faz com que, sei lá, que tenhamos que aproveitar um bocadinho a vida e não pensar tanto nos pequenos problemas. E isso mudou um bocadinho. Claro que todos temos pequenos problemas, Exato. claro, como é óbvio, não é? Mas acho que o querer aproveitar os poucos momentos, isso acho que é o mais importante. E foi por aí um bocadinho que mudou um bocadinho a minha visão. Esta é uma pergunta genérica que te vou fazer. Não tem que ser uma resposta ligada à tua profissão, mas pode ser. Mas fazendo aqui alusão ao nome do podcast, o que é para ti mais do mesmo e nada de novo? Esta é uma questão, pronto, não é? Genérica. Sim, completamente. Mais do mesmo eu podia dizer assim a rotina, não é? Que é sempre a mesma coisa, mas não é, porque são pessoas diferentes. Sim, e casos tal, diferentes. Completamente. Pronto, mas eu, assim, quando vi o nome do podcast, o que é que eu pensei? Pensei que tudo mais do mesmo é as guerras, é tudo o que eu vejo quando ligo a televisão,
que é sempre a mesma coisa e não há mudanças nenhumas e isso chateia-me um bocado. E pronto, eu sou assim uma pessoa muito assim rápida e estou sempre a tagarelar e chateia-me essas coisas de as pessoas serem muito individualistas e muito ambiciosas e só quererem passar por cima das outras e as guerras e não sei o quê. Pronto, isso é um bocadinho mais do mesmo que eu não queria que fosse. Pronto, e é um bocadinho isso. Obrigada, Diana, por teres aceito o meu convite. Nada. Foi sem suborno. Foi sem suborno e até não correu assim tão mal. Não, está ótimo, está ótimo. Ok, espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio. Obrigada. Siga o podcast no Instagram em maisdomesmo.ndn e veja alguns vídeos deste episódio e fique ainda a par das novidades dos próximos episódios.